Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaque Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem sempre o seu curtir e o seu joinha, porque aqui eu sempre falo sobre astrologia, espiritualidade e também sobre autoconhecimento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Lua de Vesak, essa lua tão especial, muito conhecida por ser a Lua de Buda. Sim, Mestre Buda se iluminou numa lua de Vesak, por isso que eu quero trazer para vocês aqui as mensagens simbólicas desse portal energético que acontece agora nesse mês de maio, tá bom? Então, vamos começar com o que é o Vesak. O Vesak é um festival budista, onde se comemora todos os anos os ensinamentos de Buda, sua tolerância, sua compaixão, todos os aprendizados, né, tudo que ele ensinou ao longo da caminhada dele aqui na Terra. E Buda ensinou muito sobre o desapego. Para quem não conhece sobre o budismo, Buda foi Siddhartha Gautama, e a história conta que ele era um príncipe. Ele morava num palácio, ele nasceu naquele palácio, e era um palácio onde tinha de tudo. Então, tinha brinquedos, tinha festa, tinha tudo do bom e do melhor para comer, tudo isso lá na Índia. Então, o Buda, ele nasce nesse palácio de luxo, né, no Nepal, na Índia, e ele cresceu ali. Ele nunca tinha visto o mundo lá fora, além dos muros do palácio. Então, ele achava que a vida era essa, abundante, próspera. Ele cresce, ele se casa, ele tem filhos, até que num determinado momento, além desses prazeres terrenos todo que ele viveu, ele cresceu ali, então aquilo era a realidade dele. Um dia, ele sai do palácio, escondido de seu pai, e ele confronta a realidade. Foi a primeira vez que Buda ele viu o sofrimento humano. Ele viu a morte, ele viu o envelhecimento. Então, imagina você nascer num lugar onde você não sabe que existe a morte. Você achar que as pessoas vivem para sempre. Nunca te disseram que as pessoas morrem e nunca te disseram que as pessoas envelhecem. Então, as pessoas ali em volta de Buda, os próprios criados em si, eram pessoas jovens, eram pessoas bonitas. Então, quando ele se depara com essa realidade e ele confronta os seus pais, perguntando para eles o que acontecia fora ali dos muros do palácio, os pais deles simplesmente diz que essa era a vida e que ele não nasceu para isso. Só que aí ele renuncia sua vida no palácio e ele começa a buscar respostas para esse sofrimento. Ele não entende por que as pessoas sofrem, por que as pessoas morrem, como assim existe pobreza, como assim eu nasci com tudo e tem pessoas que não têm nada para comer. Aí começa a peregrinação de Buda, né? Essa é uma parte muito linda. E esse festival ele é comemorado pelo calendário lunar budista. Então é sempre na verdade na única lua cheia de maio. Por que isso acontece? Olhando para o céu astrológico, a gente tem o Sol no signo de Touro. Ele entrou lá no dia 19 de abril, mas agora, quando a Lua ela chega em Escorpião, que é o seu signo oposto, ocorre todos os meses, né, a lua cheia. Então a gente vai ter uma lua cheia com Sol em Touro e Lua em Escorpião. E por que é tão especial? Porque o Sol em Touro é muito disso que Buda viveu. Touro é o primeiro signo do elemento da Terra, é regido por Vênus. A gente está falando na energia taurina sobre os pequenos prazeres da vida, sobre a nossa experiência material, sobre o nosso corpo, sobre a nossa pele, sobre os nossos 5 sentidos. Então, Buda, ele experimenta o dinheiro, a prosperidade financeira. Então, numa temporada, né, numa lua cheia de Buda, a gente começa a olhar para a nossa parte material, para as nossas finanças. A gente está vendo o que prospera, o que sobra e aquilo que falta. Estamos com olhares atentos para essas finanças, certo? E a gente está buscando o quê? Mais prazer. A gente está buscando aquilo que nos faz sentido. Isso é Vênus. O
que é prazeroso para mim? Prazeroso e gostoso para mim é comer, é deitar, é viajar, eu gosto de comprar roupas, eu gosto de comprar coisas que a matéria pode me proporcionar. E para isso eu preciso do dinheiro. Isso é a matéria. Então, Sol em Touro é a experiência com o mundo físico. Já essa lua que vem em Escorpião, essa lua cheia, ela vem num signo regido por Plutão, que fala sobre a morte, fala sobre o fim das coisas. São dois signos opostos e que se complementam. Touro é a vida, é a fertilidade. Escorpião é a morte, é a finitude, é o sofrimento, é a escassez. Escorpião, ele é o rompimento, é o término, é a dor. Então, essa lua cheia que acontece é uma experiência material e emocional que todos nós passamos aqui. Mas quando ocorre a lua cheia, ela é especial porque a gente consegue transcender tudo isso. É por isso que os budistas, eles falam que a lua de Vesak é um momento onde a gente pode se iluminar também, desapegar, transcender essas dores físicas, né? A lua cheia vai acontecer no céu no dia 12 de maio de 2025. Conseguimos sentir os efeitos dela uns 3, 4 dias antes e até 7 dias depois da data em si. A gente sente toda essa energia. O clarão do luar, que é o sol ali iluminando a lua, a gente conseguindo enxergar questões sobre nós também. Então, Buda, ele trouxe alguns ensinamentos para nós que essa lua cheia traz com esse portal, com essa mensagem ali por trás desse portal, tá? Primeiro que ele deixou as suas verdades. Quais são as verdades que Buda deixa e que agora a vida faz a gente refletir? Primeira verdade é sobre o sofrimento. Então, a vida é inerentemente caracterizada pelo sofrimento, ou seja, o sofrimento ele existe, tal qual nascer. Muitos contam que quando a gente nasce, o bebê sente muito mais dor até do que a própria mãe. E o parto em si, essa passagem para o mundo físico ao nascer, traz muita dor. E dizem que ao morrer, o desencarne é leve, é fluido, é um desprendimento, é um alívio. Isso é explicado muito no kardecismo, que na hora do seu desencarne, na hora que a alma ela desprende do corpo, é como se ela tirasse um peso. Mas a gente sente a dor ao nascer. Então o sofrimento, esse ensinamento que Buda traz, é que ele é inerente, ele vai acontecer. Mas a segunda verdade é que o sofrimento, ele pode ser curado. E que a terceira verdade é que o sofrimento é causado pelo desejo e também um apego. Então aqui ele ensina para nós que ao nascer a gente vai passar pelas experiências físicas. A gente vai ter desejo pelas coisas, a gente vai se apaixonar, a gente vai amar, a gente vai se apegar. Mas a dor, o sofrimento vem quando a gente não consegue desapegar daquilo ali. Quando a gente não consegue finalizar ciclos, finalizar coisas que fazem mal para nós, que já não fazem mais sentido. E é por isso que essa é uma lua muito especial, porque ela fala sobre a gente suportar a dor. Nós somos seres que a gente suporta, horas a gente suporta muito frio, horas a gente suporta o calor, horas a gente suporta cair para ter que levantar. Quem treina, quem faz academia, quem se exercita em si, principalmente na musculação, sabe que na hora que a gente faz o exercício de levantamento de carga, a gente rompe as fibras do nosso músculo. Então esse músculo, ele gera dor, tem um rompimento, aquilo dói. E normalmente a gente sente a dor 1 dia, 2 dias depois do treino. Só que quando ele rompe, quando ele quebra aquelas fibras, depois ele se regenera. Só que ele se regenera forte, fortalecido, íntegro, sabe? Melhor. Então, esse é uma mensagem simbólica do que é a gente sofrer todos os dias. Todos os dias eu preciso acordar cedo e levantar daquele sono gostoso que seria como touro. Touro é você deitadinho na cama, sonhando ali confortável. Escorpião é aquela hora que você tem que levantar a coberta. E ter que levantar, e ter que tomar banho, e ter que às vezes pegar o seu carro,
pegar trânsito, ou você vai de transporte público, aí você fica ali no trem, no metrô, esse sofrimento, esses sacrifícios, isso é Escorpião. Mas isso é a vida. Mas a mensagem que Buda fala muito para nós é que esses desconfortos que a gente passa são passageiros também. Por isso que uma das maiores mensagens de Buda é que a gente não pode viver nos extremos. Eu não posso me autonegar do que é material, abdicar então de trabalhar, deixar essa parte material, e também não posso ser muito excessivo, muito apegado à matéria. Por isso que Buda sempre falou sobre a gente caminhar pelo meio. Vá sempre pelo caminho do meio. A iluminação é o caminho do meio. É entre eu andar, manifestar, realizar, encontrar, me apaixonar, mas saber desapegar, me despedir e ir embora. Por isso que é uma lua cheia muito especial e simbólica. E aqui de baixo, isso acontece no céu, mas é aqui na Terra. Como que a gente se sente? Aqui, o que essa lua cheia pode trazer à nossa vida pessoal? Primeiro que é uma lua muito desconfortável. Então, a gente sente alguns expurgos acontecendo. Até literalmente espinhas podem sair do seu corpo nesses próximos dias, porque literalmente é aquela poluição, às vezes, da pele. E é uma lua cheia que pode trazer algum tipo de desconforto, como alguma dor, uma dor física, uma dor mental, um dente do siso que nasce num período de lua cheia em Escorpião, era uma coisa que estava adormecida, ali oculta, bem nas terras de Escorpião, debaixo da terra, ali, aqui na nossa gengiva, e de repente, numa lua cheia, aquilo se mostra, aquilo rompe. O dente do siso, quando ele rompe, ele rasga a pele, ele dói, ele causa incômodo. Mas a gente conhece esse dente como o dente do juízo. Então, um novo momento seu, um novo ciclo que acontece na sua vida. Bom, então assim, é um período onde a gente pode sentir dores físicas, como dor de cabeça, febre, enfim, desconfortos, mas dores emocionais, como medos, como as angústias, como a gente querendo se libertar dessas dores. Então, aqui ficam alguns exercícios para vocês nesse portal de lua cheia de Vesak. Bom, primeira coisa é você deixar para trás as antigas mágoas, os padrões que já não servem mais para nós. Essa é uma lua muito poderosa para a gente poder se curar, para a gente realmente arrancar aquilo que dói, arrancar mesmo, sentir a famosa catarse, arrancar aquilo que já não faz mais sentido para nós. É uma lua muito poderosa, com muita cura, por isso que é tão especial, por isso que todos os anos existem diversos locais que fazem ali a passagem. Tem lugares lindos aqui no Brasil. Em São Paulo a gente tem o Templo Zulai, que fica em Cotia, e todos os anos eles fazem esse festival lindo. Vou deixar aqui na tela para vocês algumas imagens, vale super a pena ir. E essa lua cheia, ela traz isso para nós, né? Um chamado, um pedido para a gente purificar o corpo. Então, cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, beba água, coma certo, coma frutas, coma legumes, traga vitaminas para o seu corpo. Veja qual é o sinal dele, o que ele está falando para você. Ele está cansado? Tem alguma doença que se manifestou ali que precisa ser vista? Qual é o incômodo neste momento? Então, touro, ele é a terra, ele é o corpo, e o nosso corpo, ele é a primeira casa da nossa alma. Quando a gente encarna nesse plano, a gente precisa de um corpo. Então, cuida do seu corpo, cuida de você, cuida da sua imagem, cuida daquilo que é esse veículo que sustenta a sua alma para viver essas experiências. E essa lua cheia também fala sobre você purificar a alma. Aí vem o perdão. Aí vem o momento onde você tem que abrir portas para um novo ciclo de crescimento. É importante dizer que terão términos? Sim. Terão mensagens reveladoras que vêm? Sim. Às vezes segredos que estavam aí escondidos vêm à tona. Às vezes coisas que você não queria saber, de repente você leva um choque quando a vida te traz, ou alguém te fala, né? Alguém sopra no seu ouvido alguma coisa, você descobre. É uma semana, assim, é uma lua de muitas revelações, coisas que estavam ocultas, mas é aquela coisa, basta simplesmente, né, uma velinha, um fósforo, num quarto escuro, simplesmente acendendo uma vela você ilumina tudo. Então basta uma faísca para você conseguir enxergar coisas que estavam escondidas.
Se observe nesse período. É um momento muito bom para rituais, sim. Quais rituais? Você pode acender velas, você pode fazer decretos de transmutação, trabalhar muito com a chama violeta. Um dos exercícios que eu gosto é do poder da escrita, que seria como touro. Pegar o caderno, você escrever, você agradecer por tudo que você passa, você escrever ali sobre coisas que você não quer mais, coisas que você quer finalizar, que você quer terminar, qual é a sua dor agora que você quer que isso se encerre. Ao finalizar isso, você pode pegar essa cartinha, essa folha em si, e pode queimar, transmutar. E ali, com aquelas cinzas, você pode enterrar num jardim ou num vaso de plantas, que aí seria muito simbólico, né? Aquelas cinzas, que é escorpião, sendo enterrada de novo na terra. E é um ciclo constante de morrer e renascer. Mas essa é uma lua cheia extremamente poderosa. A gente tem aí potências muito grandes para a gente poder desapegar, para a gente poder crescer, nem que seja na dor. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você vai fazer algum tipo de ritual, comenta aqui para mim, manda para alguma amiga, algum amigo que você sabe neste momento que precisa passar por isso. Às vezes a vida vai falar sobre a gente ter que abdicar. Não dá para ser feliz fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente tem que ter foco, a gente tem que às vezes se despedir. E sempre que a gente se despede de um lugar, tem outro esperando por nós, tá bom? Agradeço a presença de vocês, vejo vocês na próxima semana, um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!